Shalom Adonai, a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Que tudo seja por Ele, para Ele, todas as coisas, que o nome dEle seja glorificado e exaltado. Iremos ler hoje o capítulo de Gênesis 16, amém? Que o Espírito Santo de Deus nos dê direção, sabedoria, entendimento e nos revele a palavra para a honra e glória do nosso Deus. Vamos lá. Sarai e Agar. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome de Agar. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Vamos continuar aqui, depois eu menciono uma situação. Então, Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher de Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela a concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuires ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou e ela fugiu de sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebestes e darás à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Ber-lai-roi. Está entre Cádiz e Bered, nascimento de Ismael. Agar deu à luz um filho a Abraão. E Abraão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe de Ismael. Era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Amém? Gente, é interessante que a gente começa a ver essa situação e a gente começa a perceber como que nós agimos assim de certa forma, né? E como é que Deus ele resolve as coisas sem deixar de cumprir as promessas. Aí você vai falar: peraí, mas
foi por conta de Sarai, que ele prometeu que nem as estrelas ia conseguir contar. Então vamos lá. Primeiro, novamente, existe aqui, por causa de uma situação de não esperar a promessa que foi feita a Abrão e a Sarai, o coração dela começou a ficar, ansioso. E ela começou a ficar aqui no início, triste, assim, querendo resolver com as próprias mãos. Muitas vezes nós temos promessas e agimos imprudentemente, que achamos que Deus às vezes nos esquece. E aqui no caso Sarai, o que ele fez? O que ela fez? Falou para Agar coabitar com Abrão. Ela não esperou a promessa de Deus. E ela cometeu uma outra situação. Por quê? Porque ela misturou, nos capítulos anteriores, nós vimos que existiam bênção para Sem, Jafé e Cã tinha sido amaldiçoado. E o que acontece? Aí agora mistura de novo o pessoal do Egito com o pessoal que foi abençoado. Lá no Adão e Eva, também foi assim, por causa de uma fraqueza humana. O homem fica fraco, a mulher fica fraco, Então acaba que não consegue aguardar a promessa de Deus. Então, você viu que Deus cumpriu. Por quê? Por ser descendente de Abraão, Deus não tinha prometido a Abraão que ele ia ter filhos, as gerações que nem ia conseguir contar as estrelas. Então fala que Agar, a geração dela, ia se multiplicar bastante, não é isso? Agora Ismael, quando o anjo foi e falou de Ismael, falou que ele ia ser um jumento selvagem e a sua mão será contra todos. Então assim, multiplicou ali uma maldição, vamos dizer assim, por causa de um erro, uma precipitação, E vocês veem que Sarai, ela faz uma coisa precipitada, depois ela se arrepende, depois ela coloca a culpa em Abraão, que ela de certa forma fala aqui no versículo 5, afronta que se me faz a mim. Disse Sarai a Abrão, seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Ela culpou Abraão pelas consequências. Então nós temos que em muitas situações, as promessas que a gente tem na nossa vida, a gente conseguir pedir discernimento a Deus para a gente não cometer com as próprias mãos erros, que as consequências depois serão piores, Então, quantos que às vezes tem uma promessa de casamento, aí acha que Deus está demorando, e aí vai casa com outra pessoa e depois dá aquela confusão toda. Não é assim? Quantas vezes Deus prometeu alguma coisa e a pessoa acha um emprego ou outra situação, uma cura, ou aquilo que Deus te prometeu. E às vezes o tempo vai passando, e a pessoa acha que Deus esqueceu. Então aqui eu provo para vocês que nós podemos aprender aqui que quando Deus ele promete alguma coisa, quando Deus promete alguma coisa, ele cumpre. E quando ele faz uma bênção na sua vida, mesmo que aquela outra situação seja maldição, ele controla, Controla assim, ele faz, mas aquilo ali pode gerar um efeito que não é o projeto dele na sua vida. Não sei se vocês conseguiram entender. Então, por exemplo, Deus abençoou Abraão, falou que ele ia ter uma geração que nem a areia da terra e nem
as estrelas poderiam contar. Então aquela bênção estava com ele. Então, a princípio, teria que ser com Sarai. Sarai, o que ela fez? Ela mudou um pouco a trajetória, mas Deus não deixou de cumprir. E se vocês olharem num outro capítulo, salvo engano, 14 ou 13, vocês lembram que Abraão, quando ele saiu da terra, ele chegou a Faraó e ele falou que Sarai era irmã dele. Então, desde aquela época, Deus não queria que fizesse a mistura da descendência de Abraão com os egípcios. Tanto é que Sarai, naquela época, ela era estéril. E aí o que acontece? Quando ela estava ali, e aí o que ela fez? Ela pegou a serva egípcia e misturou a descendência. Então nós temos que tomar muito cuidado de que é tal facho, vamos dizer assim, de pedir a Deus oração, entendimento, sabedoria, brandura, para que nós não fiquemos ansiosos e venhamos achar que uma solução imediata ou rápida vai ser melhor do que a promessa de Deus. Porque muitos manjares, eles vão chegar até a porta até que a promessa de Deus se cumpra. Então, por exemplo, vamos dizer que você tem uma promessa de Deus de um marido, né? Aí o que acontece? Deus já falou, mas aí você está, meu Deus, mas eu não estou conseguindo esperar, mas está demorando. Aí você vai, o que você faz? Você vai com as suas próprias mãos, resolve, pelo que você estava querendo, um marido. Só que não era o marido que Deus estava te prometendo. E aí? Aí depois vem as consequências. E assim, nós seres humanos temos seguido esses erros por toda essa história. Então vamos aguardar a promessa de Deus na nossa vida, porque Ele sabe o tempo, a hora, o dia, o local, e nada na face da terra, no mundo espiritual, impede uma promessa de Deus na sua vida. Amém? Glória a Deus.